E hoje o Manhã de Negócios vai mais longe para ficar pertinho de você. Estamos aqui nos Estados Unidos da América. Eu estou morando aqui nos Estados Unidos da América e vou contar algumas novidades para você. Eu tenho falado muito sobre o mundo dos negócios e eu falo, o mundo dos negócios não é um jardim de infância. E sabia que algumas pessoas estão me questionando. E um telespectador, um youtuber, mandou para mim um questionamento. Gregório Guimarães, o que tu quiseste falar sobre o mundo dos negócios não é um jardim de infância? E eu comecei a conversar e aprofundei mais essa interrogação e ele tinha essa ansiedade de saber um pouco mais sobre esta frase. E eu, no primeiro momento que me encontrei com ele, claro, com um café de negócios, a gente tomando um café, e eu disse, olha, eu não vou te responder ainda esta indagação. Eu quero que você mesmo descubra. O meu grupo mesmo, o grupo Somais, ele tem uma dedicação muito especial à educação. Eu vou muito no jardim de infância. Eu quero que você vá ao jardim de infância. Ele disse, sim, vou sim. Ele não tinha filhos, né? Era um empresário sem filhos. E ele foi ao jardim de infância e eu pedi para ele observar as crianças e tudo. Dê uma olhada no jardim de infância. Passe pelo menos 15 minutos no jardim de infância. E depois nos encontramos para um segundo café. E foi isso que aconteceu. Aí nos encontramos novamente para tomar um outro café. E eu perguntei para ele, o que você viu, Henrique, lá no jardim de infância? E ele começou a narrar, olha, eu vi crianças, as crianças são incansáveis, elas ficam correndo de um lado para o outro, elas brincam, elas correm, elas se alegram, tem criança até que chora de alegria. Pois é, o jardim de infância é desse jeito. Você viu preocupação naquele jardim de infância? Não. No jardim de infância não há preocupação, Henrique. Pelo contrário, as crianças estão ali fora do universo. O universo dela é aquele ali de brincar, de se divertir. E aí eu quero que você traga essa reflexão, Henrique, para os dias de hoje, da nossa empresa. Você acha que a empresa é um jardim de infância, onde você está ali para brincar, onde você está ali para se divertir? Não, Henrique. A empresa não é um jardim de infância. A empresa é um local onde você se dedica de corpo e alma à sua empresa. E quando eu falo à sua empresa, ao seu time. E para que o time ganhe, ele tem que estar bem afinado. Por isso que eu costumo dizer que o mundo dos negócios não é o jardim de infância. E para falar muito mais sobre isso, eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Wilson Mateus. Ele é dono do Grupo Mateus, um grupo maranhense que só cresce. Cara, há dificuldades e agora enfrenta um pouco de dificuldade nesses dias atuais, mas eu queria que você degustasse um pouco das palavras desse empresário. Quando eu estive com ele, ele inaugurou 3 empreendimentos e nesses empreendimentos ele pôde falar para mim, né, como é que é a vida do dia a dia, como é que a vida empresarial é exaustiva, mas tem a alegria da equipe. Você quer somar comigo então, escutando aqui o Wilson Mateus? Desejar parabéns em nome do Manhã de Negócio por essa conquista. Mas uma conquista como essa não é fácil. Eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho como é que foi realizar esse sonho. Olha, isso é fruto de muito trabalho e trabalho de equipe. E isso só é possível porque, graças a Deus, a nossa equipe é muito dedicada, nossa equipe é assim, muito unida, porque não é fácil inaugurar 3 lojas no mesmo dia. É uma tarefa um pouco difícil, mas a minha equipe está de parabéns. E com todo esse apoio que a gente tem recebido da cidade de São Luís, do Maranhão como um todo, isso nos dá essa energia e esse gás para vencer esses obstáculos que não são fáceis. Eu queria só que você ouvisse esta parte que o empresário, que entende que há desafios, que a empresa não é um jardim de infância, onde você está ali só para brincar, para se divertir. Eu não estou dizendo que não é importante que você tenha hobby. Isso sim, é importante que o empresário tenha essa válvula de escape, porque ele não é uma máquina. Mas eu digo, é importante que o empresário seja capaz de se integrar totalmente à sua equipe. E uma integração de equipe, ela gera dividendos. Por isso que o Wilson Mateus é esse empreendimento que muito cresce no Maranhão, lá no Nordeste. Por quê?
porque ele acredita em sua equipe. Temos que acreditar cada vez mais em nossa equipe. Se queremos ser empreendedores, a gente não pode ficar com esse mérito só nosso. Ele estava inaugurando 3 lojas do Grupo Mateus. Ele poderia muito dizer, é mérito só meu, mas ele fez questão de dividir com a equipe. E eu digo, se fosse uma criança, e as crianças são egocêntricas, o Henrique aprendeu, elas pensam muito nela. E o Henrique, quando estava assistindo ali aquelas cenas no jardim de infância, ele disse, olha, teve uma criança que chorou, Gregório, porque a bola era só para ela. Como é que a gente vai jogar se a gente fica com a bola? E ele acabou o jogo. Então as crianças não aprendem logo no início e depois com o tempo vai aprendendo a ser mais participativa, não egocêntrica, pensar só no seu umbigo. O empresário, ele tem que saber falar em nome da equipe, ele tem que saber contribuir também com a equipe e dividir este mérito do sucesso também com a equipe. E o Wilson Mateus foi o case de sucesso de hoje. E você, empreendedor, você também já compreende que é importante ter um time de sucesso? Se você tem um time de sucesso, você é capaz de marcar gols. Mas se um jogador somente é egocêntrico, fica com a bola, só com a bola, ele não consegue marcar gols. Ele não chega nem na metade do gramado. Então, um time unido com um líder de sucesso é capaz de chegar a grandes resultados. Se você quiser mais informações, empreendedor, aqui no nosso YouTube, é só me acionar. Me acione que eu vou estar mandando mais conteúdo sobre a vida empresarial. E eu digo, a vida empresarial não é um jardim de infância, é um aprendizado contínuo. Venha aqui no nosso Manhã de Negócios que você vai aprender muito mais sobre dicas de negócio, sobre como fazer grandes negócios, como empreender para crescer muito mais.